Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer estar com vocês em mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, falando aqui da EBP, Escola Bíblica de Professores. Hoje falando de um tema muito bom, continuando a carta de Paulo a Timóteo, a Tito. Hoje a lição de número 7, que traz como título Eu sei em quem tenho crido. A lição passada foi uma lição muito boa, uma dinâmica muito boa, tinha uns convidados excelentes comigo aqui. Hoje eu tenho um grande homem de Deus comigo, o presbítero Pedro, já conhecido de vocês vão falar com ele daqui a pouco. Hoje nós vamos continuar o tópico que nós estávamos debatendo, é uma continuação da revista. Essa lição ela é maravilhosa, ela vai trazer uma visão fantástica de Paulo. Vou falar um pouquinho sobre ela aqui na introdução, para que nós tenhamos noção. Eu quero deixar um grande abraço, um grande beijo para aquelas pessoas que compartilham, que têm divulgado o nosso site, têm se inscrito em nosso canal. Querido, só Deus para agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito por nós. Nós aqui oramos por vocês aí e vocês aí oram por nós aqui. Que Deus possa continuar nos dando força, dando graça aos professores, e esse trabalho não pode parar, em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Eu quero falar com os irmãos que nesse tópico, a leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 1, 3 e 8 e 2 Timóteo 2, 1 e 4, leia em sala, divulgue na sala antes de começar a lição. E eu quero iniciar essa lição mandando um grande abraço àquelas pessoas que compartilham, que se inscrevem no nosso canal. As primeiras pessoas, não dou conta de mandar para todo mundo, aqueles que pedem lição, eu volto as lições, eu mando com o maior prazer. Hoje eu quero iniciar mandando um grande abraço para o meu amigo Jean Carlos, do Robozinho Gmail, sempre pede lição, sempre tem falado. Um grande abraço, Jean. Ao meu amigo presbítero Herculano Melquias, da Assembleia de Deus do Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Aos meus amigos da Construtec, Alexandre, da Assembleia de Deus Ministério Belém, em São Paulo. Também ao Ivanilson Jim, da Assembleia de Deus Trindade, no Ceará, cidade do meu irmão Pedro, aqui, cidade de Pacatuba. Presbítero Luiz Carlos, da Assembleia de Deus de Capinópolis e Campo, dirigente da congregação Alvorada. Meu querido, muito obrigado por você estar conosco. Adalberto Aguiar, lá de Itaju do Colônia, Bahia, e com ele está o grupo de jovens da Assembleia de Deus do Ponto 1. Grande abraço ao grupo de jovens que está curtindo a EBP em Foco. Shirley Janes, da Assembleia de Deus Fé para Vencer, bairro Botafogo, Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, Carioca da Gema, com o nosso presbítero Paulo, sempre está conosco aqui. Eu vou iniciar essa lição lendo tópico a tópico e parando e explicando, e que Deus possa nos abençoar. A introdução com o meu querido e amado amigo, irmão na fé e professor Pedro. Fica à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, para juntos funcionarmos, estar aprendendo. E estava com saudade já, né, Elias? Estava com saudade, passei uns dias fora, mas agora estamos de volta para repor as energias, estudar, aprender e estar passando para vocês aquilo que a gente teve estudando e juntos nós vamos aprender em nome de Jesus. Então vamos dar início à introdução. Diz assim: com a lição de hoje estaremos dando início ao estudo da segunda epístola de Timóteo. Essa segunda carta foi escrita enquanto Paulo se encontrava preso. A prisão é lugar que destrói a fé e a esperança de muitos, levando-os ao desespero e à descrença. No entanto, Paulo comprova que podia estar preso fisicamente, confinado a uma cela romana, mas seu espírito e sua fé estavam perfeitamente livres para continuar servindo a Deus, e que a palavra de Deus não está presa. Esta foi a última vez que ele esteve na prisão, pois veio a perder nela a sua vida. Nesta epístola ele faz um balanço de sua trajetória. Também aproveita para se despedir de Timóteo e dar suas últimas exortações e advertências. Eu acho de extrema importância, nessa introdução, você entender e passar para o seu aluno, viva essa cena, coloque seu aluno para viver o martírio de Paulo, para que ele entenda que essa segunda carta ela é conhecida, a Epístola de Timóteo, é conhecida como Epístola de Timóteo, que é a segunda carta a Timóteo, que Paulo redigiu. Paulo estava em uma tremenda e desgostosa situação.
Entenda isso. Paulo estava preso, Nero havia o colocado no calabouço. Eu acho de extrema importância que a igreja nessa época vivia uma oposição muito grande do governador Nero. Isso nós devemos entender. Então eu quero que você viva os últimos momentos de Paulo, os últimos instantes de Paulo. Paulo estava preso na sua própria casa, diz alguns historiadores, diz que foi na cela que Nero jogou, mas alguns falam que é na sua própria casa em Roma. Entenda isso. Ele pensou na capa, isso é de extrema importância que ele vai falar sobre isso, que ele deixou em Troade com os pergaminhos, ele relata esse acontecimento. Ele pediu uma pena, tinta e pergaminho e obteve permissão para escrever ao amado Timóteo em Éfeso. A 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 1, 6 e 8, eu queria que o presbítero Pedro lesse para mim 1, 6 e 8 e 12. Sim, meu querido, pode ficar à vontade. Amém. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. 8. Não te envergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então preste bem atenção, você já só de ler, você já entendeu que Paulo ele vai mudar aí nessa segunda carta. Entenda isso aqui, professor. Ele vai mudar e tirar o fato central que era de Éfeso nas primeiras cartas. Ele vai mudar agora todo para Timóteo. E ele vai falar com Timóteo para Timóteo não se envergonhar, para Timóteo não se fazer diferente a situação, principalmente porque ele estava preso. E há um texto que vai confirmar tudo que nós estamos falando. 2 Timóteo 2, o versículo de número 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que nem tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então há uma deslocação de Paulo da igreja de Éfeso agora para a centralidade de Timóteo, envolver Timóteo, colocar Timóteo a par do que iria acontecer, pois Timóteo iria perder Paulo dentro em breve. Isso é de extrema importância, nós falamos sobre isso. Essa carta foi escrita na prisão em Roma, provavelmente no ano 67 depois de Cristo, pouco antes do apóstolo ter os últimos momentos finais da morte. Próximo ao seu martírio, Paulo deseja rever quem? Timóteo. Esse era o desejo de Paulo. E ele exorta a manter-se perseverante. Foi o que o presbítero Pedro leu aqui. Foi provavelmente a última epístola que Paulo escreveu em ordem cronológica. Aí nós vamos ver o trecho que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. 2 Timóteo 4, 6 e 7, ele mostra a visão do seu apostolado sobre a sua trajetória cristã. Então ele está se despedindo de Timóteo, já que ele sabia que ele não iria ser solto e que ele iria sofrer o dano da morte. Ele começa a se despedir de Timóteo. E isso, amada, é de extrema importância. Você deve colocar a sua sala para pensar nos últimos minutos de Paulo dentro do cárcere. Presbítero Pedro, fica à vontade, meu querido. Interessante, Elias. A gente percebe que Paulo, ao escrever a primeira epístola de Timóteo, ele se preocupa com a igreja em geral, né? Ele se preocupa com os ensinamentos falsos dentro da igreja. Isso é o que nós percebemos, estudamos no decorrer dessa primeira epístola. E agora, já com os obreiros preparados, ou seja, a base pronta da igreja, os obreiros, agora a preocupação de Paulo é com os obreiros do Senhor, em escolher os obreiros, né? É tanto que ele conversa com Timóteo e pede que ele fique firme na fé, assim como nós lemos aqui em 2 Timóteo. Então, o que nós percebemos é que Paulo, ele tinha convicção, ele tinha certeza da sua morte e sabia que os seus dias estavam contados. Porém, ele exorta a Timóteo a ficar firme na fé, perseverante e fortalecido no Senhor. Nós vamos estudar tópico a tópico, vamos explicar esses detalhes
dentro dessa revista. Muito bem, meu querido Pedro, não é apóstolo Pedro, mas é presbítero Pedro. Diz assim, o tópico de número 1, orações e ação de graça ao amado filho. Paulo dá início à segunda carta a Timóteo, chamando o jovem pastor de amado filho. A palavra no original é agapatos e significa muito amado. Paulo sabia que logo morreria, talvez por isso tenha demonstrado de uma forma tão intensa sua afeição e amor por Timóteo. Isso nos mostra que o líder precisa ter afeição, amor e saber demonstrá-los. Anote isso aí, meu querido. Por aqueles que estão ao seu lado, cooperando na obra do Senhor. Paulo sabia das necessidades e lutas que Timóteo enfrentava como líder. Por isso, orava constantemente em favor do seu amigo. Será que atualmente oramos em favor daqueles que fazem parte da obra de Deus? Precisamos orar sempre por todos que estão empenhados na obra do Senhor. Esse termo original, agapatos, eu acho interessante que significa muito amado, filho amado. Ele nos mostra o quanto Paulo amava Timóteo. Por quê? Porque Paulo viu nascer e crescer no ministério. Isso é de extrema importância. E principalmente, Paulo viu Timóteo cumprir as suas obrigações como servo no reino de Adonai. Você quer ver um texto que fala sobre isso? 2 Timóteo 2, o capítulo 1, o versículo de número 6. Professor Pedro, fica à vontade, meu querido. 2 Timóteo 1:6. 6, eu já li há pouco tempo, Elias. Pode ler comigo, meu filho. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Então há uma confirmação, nesse texto específico, há uma confirmação da imposição de mãos. Significa que Paulo foi quem colocou Timóteo sobre o episcopado. Essa preocupação deve existir? Sim. Por quê, presbítero Pedro? Porque existem filhos na fé. E esses filhos na fé, eles terão e serão bênçãos, se eu admoestá-lo e se eu exortá-lo sempre num caminho de Deus. Isso é importante nós frisarmos sobre isso. Já em contrapartida, nós vamos ver que a verdadeira admoestação gera frutos que nunca podem ser esquecidos, principalmente em nossas orações. Entenda isso. Eu nunca devo esquecer dos meus filhos da fé, dos meus irmãos na fé, dos presbíteros, diáconos, evangelistas e principalmente pastores. O que é isso, Elias? Isso significa propósito de orações pelos líderes. Quantas pessoas não têm isso na igreja? Uma equipe de oração em prol dos pastores, dos líderes, dos diáconos, dos professores de escola bíblica dominical. Querido, o quanto nós somos bombardeados, o quanto o inimigo tenta colocar na nossa vida que nós não somos ninguém, que a nossa lição foi ruim, que a nossa sala é a pior. Querido, nós passamos por isso. Isso é o martírio do Calvário que Jesus sofreu e nós, professores, também sofremos. Estou errado, meu amado? Verdade. Posso comentar? Aqui tem uma pergunta muito interessante que fala: será que atualmente oramos em favor daqueles que fazem a obra de Deus? E fala algumas qualidades que um líder deve e tem que ter. O líder, isso nos mostra que o líder precisa ter afeição, amor e saber admoestar. Nós temos visto muitos líderes, que pega os seus liderados e joga no mar do esquecimento. Ou seja, usa o cajado como forma de castigá-lo. Quando usa e abusa do seu poder de líder, não especificamente na nossa igreja, eu costumo dizer isso porque nós temos uma igreja muito abençoada, graças a Deus, mas nós temos visto em muitos ministérios pessoas, obreiros que estão sofrendo, famílias que estão padecendo por parte da liderança em castigá-lo. E a forma de castigá-lo é jogar no mar do esquecimento, jogar em uma congregação que não rende. E se não rende, esse obreiro ele passa necessidade. Pelo amor de Deus, você não pode falar isso aqui. Isso é problemático. Tem que ser falado. Isso acontecia nos dias de Timóteo. Acontece nos dias de hoje. Então, um líder, ele tem que ter
afeição, ele tem que ter amor e tem que saber admoestá-los. O amor pelos seus obreiros, o amor pela família dos seus obreiros, o amor pelas ovelhas. De outro lado, os liderados, muitas vezes eles são rebeldes e usa da sua rebeldia, se levanta contra os seus líderes, monta as suas igrejinhas e leva uma parte da igreja. Então, isso acontecia nos dias de Timóteo. Paulo já exortava a Timóteo, falava com Timóteo que ficasse firme na fé e tivesse pulso firme, fosse fortalecido. Nós vamos falar sobre fortaleza daqui a pouco. E ele demonstrava a Timóteo. Então hoje acontece a mesma coisa que acontecia nos dias de Timóteo. Eu acho de extrema importância, eu vou até pedir perdão pela palavra, mas hoje só cresce no ministério quem é puxa-saco. Eles não sabem discernir um puxa-saco de quem é um servo de Deus. Só cresce no ministério quem é puxa-saco. E isso não é visão, meu querido. Você é pastor, você é professor, não é aquele aluno que puxa seu saco e fica Não, bajulando, não, isso não é ninguém. Eu falei que eu ia falar para o presbítero Pedro na aula passada, eu falei, doa quem doer, eu vou falar, eu não tenho, só vai temer a aula quem tem medo de alguma coisa, nós não temos medo de nada, nós andamos num caminho certo. O dia que eu estiver errado, eu paro de dar aula. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala a sensibilidade de Paulo com o presbítero Pedro. Pode ficar à vontade, meu querido. Paulo diz para Timóteo que estava cumprindo sua missão em Éfeso, que desejava muito vê-lo de perto. Pessoalmente, a saudade era grande. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo quando da despedida deles. As lágrimas nos mostram quão profundo era o relacionamento entre eles. Hoje em dia, infelizmente, os relacionamentos parecem cada vez mais superficiais. Olha, quando eu estava estudando essa lição, eu oro muito assim, para Deus me revele algo profundo sobre as lições. Eu não vou só no campo teológico, porque isso é escasso. Não adianta ter teologia se você não tem prática. Eu falei, Senhor, por que do Elinaldo Renovado escrever essa lição, esse tópico em específico? Aí Deus me falou, a proximidade da morte gera nos seres humanos o ato de despedida. Entende isso? A proximidade da morte. Note para você ver, quem está próximo a morrer, os anciões da igreja, eles começam a se despedir, eles começam a fazer os melhores cultos e participar e abraçar e chorar. Eu posso citar isso porque eu já vi alguns casos nas igrejas onde eu ando, as pessoas se despedirem como se elas estivessem sabendo o que iria acontecer. Então, essa proximidade ela gera o ato de despedida. Paulo queria ver Timóteo pessoalmente para abraçá-lo e principalmente sentir o conforto de paz espiritual. Eu acho de extrema importância que ele queria mostrar a Timóteo que mesmo em meio à dificuldade, ele ainda combateria os falsos mestres. E Timóteo deveria fazer a mesma coisa. Agora existe algo tremendo que o presbítero Pedro já falou, eu vou dar uma pitadinha de sal aqui agora. Em nossos tempos, nós perdemos essa atitude por vergonha e medo da sociedade atual. Nós temos medo de falar a verdade, porque o meu cargo, é o meu templo, é a minha igreja, querido. A obra é de Adonai, e se ele chama, ele garante o chamado, seja aqui, seja na China, seja em qualquer outro lugar. Se ele te chamou, você não precisa preocupar, abra sua boca e fala a verdade. Paulo, em meio à prisão, Paulo continuou exortando. Em meio ao cativeiro, Paulo chama Timóteo, sabendo que ele iria morrer. Ele se despede de Timóteo, falando com ele, cuidado com os falsos mestres, não se rebaixe, não se envergonhe, não continue num caminho que você não deve prosseguir, que é o caminho dos falsos mestres. Eu acho de extrema importância isso. Presbítero Pedro, sim. Eu costumo dizer que ovelha tem que ter cheiro de pastor. E o que tem acontecido nos últimos dias da igreja aqui na terra é que não se identifica mais pastor, ovelha. Não estou falando aqui de homem, não. Estou falando de pastor que cuida de ovelha, né? O que nós mais vimos aí é pastores cheirando a lobos, né? Pastores cheirando a qualquer bicho que nós podemos ver na mata, no meio animal.
mas o cheiro de pastor, as ovelhas, elas necessitam sentir. Então, o que Paulo quis dizer aqui, que ele chorava com saudade de Timóteo, é que ele era o pastor, foi ele que ungiu, foi ele que impôs as mãos sobre Timóteo, e essa saudade que ele já estava sentindo, ele sabia que ia morrer, ele queria ver ele de perto. Então ele sentiu a necessidade de ver Timóteo para despedir de Timóteo. E é tanto que ele chama ele de meu filho amado, né? Meu filho amado. Ele queria ver ele de perto. Então, aqui lança outra pergunta. Hoje em dia, infelizmente, os relacionamentos parecem cada vez mais superficiais, né? Então, nós temos visto nos últimos dias pessoas fingem ser crentes, pastores fingem ser pastores, mas na verdade são lobos vestidos de cordeiros. Eu vou continuar no tópico número 3, que diz a fé de Timóteo. Diz: Timóteo era um jovem obreiro de caráter exemplar. Seu discipulado começou no lar, com o exemplo de sua avó Loide e sua mãe Eunice, ambas judias, mas convertidas ao Evangelho. Seu pai era grego. Não se sabe se ele se converteu ao Evangelho, mas sua formação foi motivo de referência para Paulo. Na segunda carta, o apóstolo diz, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A educação familiar de Timóteo serve de exemplo para as famílias cristãs atuais. Eu coloquei algo interessante nesse tópico, professor, que as atitudes familiares ainda são o maior exemplo a ser seguido na comunidade cristã. E para nós cristãos, a fé não fingida existente em Timóteo, ela vinha de sua avó e vinha de sua mãe, a avó Loide e a sua mãe Eunice. E era uma qualificação nos tempos antigos. Entenda isso. Muitos dos que tinham fé naquela época haviam abandonado Paulo na prisão, mas Timóteo não abandonou. Eu acho de extrema importância que eu enxergo que a atitude familiar, ela gera no cristão algo nobre. Sabe por que nós temos tantas pessoas desiludidas e filhos de pastores desviados? Porque os pais são péssimos pais. Eles falam mal de obreiro dentro de casa, falam mal da igreja dentro de casa, falam mal dos membros dentro de casa. E quando os filhos desviam, eles perguntam: por que meu filho desviou? Desviou porque você não teve um caráter cristão, de não apontar o erro de ninguém. E como servo de Deus e pastor, o seu dever é apenas orar. Amado, entenda que a atitude familiar, ela gera fruto. Ainda que toda a igreja seja contrária, mas quando em você é um pai exemplar, uma mãe exemplar, o seu filho vê e segue tudo o que você tem feito para o reino de Yeshua. Isso é muito importante. A atitude familiar gera vida na casa de Adonai. Ok, meu querido? Professor Pedro? Paulo viu isso em Timóteo, né, Nesse? Desde novinho, ele acompanhou Timóteo e, por ser filho e neto de pessoas, de judias, de pessoas judeu, ele aprendeu isso em casa. Timóteo aprendeu isso em casa, né? Com certeza, sua mãe, sua avó faziam os cultinhos familiares, cultinhos que eu falo no bom sentido, um culto familiar em casa, orar com o seu filho, orar com a sua família, orar com a sua esposa, fazer aquele culto familiar. Isso é de extrema importância. Isso tinha que acontecer hoje no nosso meio. Verdade. Para que as pessoas vissem isso em nós e aprendessem, e nós servíssemos de exemplo, assim como foi Timóteo. Foi exemplo nas famílias que até hoje servem a Cristo. Eu vou continuar com o senhor aí no tópico número 2, que diz a convicção em Deus. Pode ficar à vontade, meu querido. Dons espirituais. Paulo lembra a Timóteo o momento em que ele foi ordenado ao santo ministério. Ele relata que nesta ocasião o jovem pastor recebeu dons espirituais que o capacitaram no serviço de Deus. O que Paulo desejava afirmar a Timóteo quando disse: despertes o dom de Deus que existe em ti.
Certamente Paulo estava encorajando Timóteo a perseverar em seu ministério. Esse texto nos mostra também que a imposição de mãos sempre foi um gesto de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Jesus usou as mãos para efetuar várias curas. É uma prática solene que é seguida e ainda hoje utilizada em todas as igrejas evangélicas. Eu acho interessante nesse tópico número 2, o professor frisar nesse tópico na sala que há duas características, há duas expressões gregas para dons espirituais na Bíblia. Um dom espiritual nós chamamos de pneumaticum. Você presta atenção que eu vou te mandar para você ter noção dessa palavra e escrever na sala de aula. Que em grego era um evento ou indivíduo que incorporava o Espírito Santo. Ele era instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestava através dele. A outra expressão para dom espiritual nós conhecemos muito, que significa carisma. É um evento, é a palavra ou ação que é uma expressão concreta da graça. Olha que interessante. Ou serve como meio de graça. Pneumático é a palavra mais utilizada no quesito grego. Já carisma é a mais específica. Enquanto pneumática é geral, carisma é a mais específica. O termo carisma usado por Paulo significa que já existe em você e o mesmo e com a fogueira que não pode se apagar. Então esse termo carisma já existe em nós. Ele é como uma fogueira que não pode se apagar. Exemplo disso, eu acho algo sobre isso. Romanos 8, o versículo de número 26 e 27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E ele prossegue dizendo: a ação do Espírito Santo nós chamamos de carisma ou charisma. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o termo carisma, charisma, ele já existe em nós, ok, meu querido? Em contrapartida, pneumático já existia no Antigo Testamento, era um termo utilizado para aquele que entrava e saía, ok, meu amado? Nesse tópico aí, presbítero Pedro, o que o senhor achou desse tópico, meu querido? Olha, Paulo aqui, como diz a revista, certamente Paulo estava encorajando a Timóteo a perseverar no seu ministério. Falando a respeito de imposição de mãos, nós podemos ver, quando Davi foi ungido por Samuel, lá no início, 1 Samuel 16, nós podemos ver como é que recebe a unção. É impondo as mãos, né? Ele recebeu a unção de Deus impondo as mãos. Então, a imposição de mãos, que hoje a igreja ainda acata isso, graças a Deus, esse ato de impor as mãos, é um ato de abençoar. Quando você impõe a mão, você está abençoando. Por outro lado, abrir as mãos é um ato de receber, né? Então, impor as mãos é um ato de abençoar. Quando você abre as mãos, você está recebendo. O ato de você levantar as mãos, como diz o nosso pastor Elias, é um ato de você se render. Você está se rendendo aos pés do Senhor. Então, que você aprenda isso, né? Só para nós aprendermos. Relembrar. E Jesus, ele curou várias pessoas impondo as suas mãos. Então, pastores, obreiros do Senhor, continue sendo a essência da igreja, a essência de Cristo, ao usar esses dons espirituais, impondo as mãos, levantando as suas mãos, rendendo aos pés do Senhor. Faça isso como um ato de reverência. Eu acho de extrema importância nesse tópico que o ato de levantar as mãos ele deve partir primeiro do obreiro. Sim. Tem culto que o culto está pegando fogo e o obreiro está lá parecendo uma geladeira em cima do culto e ainda com a cara fechada. Meu querido, como diz o saudoso Anselmo Silvestre, tem que começar pelo altar. Com certeza. Eu acho que você é o primeiro, se você se rende levantando as mãos, a igreja toda recebe a adoração. Beleza, e isso eu tenho aprendido no decorrer da nossa vida, né? Nosso pastor está aqui. Eu acho lindo quando a igreja está ministrando, quando a igreja está adorando e tem pessoas lá.
se rendendo aos pés do Senhor, enquanto tem outros que estão lá com a cabeça baixa, com as mãos assim, só quer receber. Então, aprenda isso nessa noite com a EBP em Foco. Aprenda a adorar o Senhor. Levanta suas mãos em ato de adoração, de se render. Na hora do louvor, eu me rendo e adoro, né? Se você vai receber uma unção de alguém, se alguém vai orar por você, um pastor vai orar por você, um presbítero, um evangelista vai orar por você, você pode abrir as suas mãos em ato de receber aquela oração. Então, que você aprenda isso nessa noite com a EBP em Foco. Há uma controvérsia? Não é nem controvérsia, há uma concordância no que o senhor está falando, porque no louvor eu me rendo, na palavra eu recebo. É isso que nós precisamos aprender. As pessoas não aprenderam isso até hoje. Tem gente que está louvando, você está recebendo o que? Se Deus está querendo que você adore primeiro. Primeiro adore, para depois você receber. Tópico número 2 diz espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Ao que parece, Timóteo estava enfrentando uma grande oposição à sua liderança. Paulo então exorta Timóteo para que ele tenha coragem. Um líder precisa ser corajoso. O medo paralisa e acaba por neutralizar as nossas ações em favor da obra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a superar o medo e nos encoraja a prosseguir. Por isso, o líder precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Sem sua presença, é impossível ser bem-sucedido na liderança. Conte com a ajuda do Espírito Santo e tenha coragem para seguir em sua caminhada, realizando a obra para a qual você foi vocacionado e chamado pelo Senhor. Amado, entenda isso aqui nesse tópico subtópico número 2. Um líder não precisa ter coragem. Um líder nasce corajoso. Sim. É profundo. Deus me usou nessa hora aqui. Esta afirmação nos mostra que Timóteo estava enfrentando grandes problemas na liderança. Logo, o envolvimento com o Espírito Santo, nós chamamos de Ruach HaKodesh, o ajudaria o quê? O ajudaria a vencer. Grandes igrejas fracassam porque os seus líderes não ouviram e não se envolveram mais com o Ruach HaKodesh. As igrejas estão fracassando na qualidade porque estão deixando de lado o Espírito Santo. Estão se envolvendo com as coisas desse mundo. Querido, há um texto em Romanos 5, 3, o versículo número 5 diz o seguinte, olha que interessante: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então entenda, quando eu me envolvo com o Espírito Santo, ele me dá coragem para entender as circunstâncias e guerrear através dele. Ruach HaKodesh é a proximidade entre o homem e Deus, ok, meu querido? É a proximidade entre Deus e o homem, é a proximidade entre Yeshua e Deus. Amado, guarde isso para que você, ó sala, entenda que essa proximidade, ela precisa existir em nosso ministério. Meu querido, quer falar alguma coisa, meu amado? Ô, Anês, Timóteo, ele não ficou limitado pela sua fraqueza. Nós também não podemos ficar limitados pelas nossas fraquezas. Bem? Porque o Senhor, ele nos deu um espírito de fortaleza e não um espírito de temor, de medo, de medroso, de frouxo. Nós temos o espírito do nosso próprio Deus. Deus, ele nos deu o seu próprio espírito, aliás. E esse espírito de fortaleza é um espírito de poder, de amor, de autoridade. Nós não temos que temer. Pregar a verdade sempre, né? Medo de perder membros por uma palavra, de pregar dízimo, de pregar salvação, por medo de esvaziar igrejas. Então você vai para o inferno com esse medo. Nós vamos continuar pregando a verdade, né? O amor, a salvação, dízimo, o que for preciso, o que estiver na Bíblia, nós vamos pregar, né?
o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Fortaleza, como eu falei, Elias, significa força, moral, firmeza, vigor e muito mais. E o crente, nós, não só obreiros, nós crentes, igreja, nós temos que ter esses adjetivos em nossas vidas. Se não tivermos um espírito de fortaleza em nossas vidas, nós somos os mais meros frouxos da terra. Eu gosto, é fantástico. É por isso que eu trago pessoas que não têm medo de falar. Eu acho que tem que mudar para o Ceará. Eu já falei isso aqui, me mandaram vários links na IBP, falando assim: vem que nós te aceitamos, porque é lugar de cabra macho. Eu gosto desse negócio, muito bom. Eu vou continuar o tópico número 3, diz: apóstolo dos gentios com o presbítero Pedro. Pode ficar à vontade, meu querido. Paulo tinha consciência de que morreria, de que recebeu da parte de Deus a vocação e o chamado para pregar aos gentios. Tem você também consciência da sua vocação e chamado? Paulo exorta Timóteo a manter-se firme na fé, conservado o modelo das sãs palavras que o jovem discípulo recebeu da parte de Paulo na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Amém? Eu acho de extrema importância nós falarmos nesse tópico aqui, que a confirmação do chamado ela é específica, olha que interessante, a cada ser, à medida em que ele se entrega a Adonai. O chamado ele é específico a cada ser, à medida que ele se entrega a Adonai. Não existe chamado sem entrega. Entenda isso, meu querido. Não existe. Então entenda, a palavra deia, anote essa palavra que significa covardia, ela não pode existir em quem tem chamado. Por que isso? Porque as lutas travadas, não somente na carne e no sangue, a própria Bíblia chega a dizer que nossa luta não é travada somente contra carne e sangue, mas contra principados e dominadores do mal, ela existirá todos os dias. É contra eles que nós vamos lutar. Então, essa palavrinha dele ela não deve existir em quem tem chamado. Há um texto em 2 Timóteo 2, o versículo 7 e 8, que nos dá uma extremidade e exatidão do que eu estou falando aqui. Achou, meu querido? Pode ficar à vontade. Pondera o que acaba de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha que interessante. Então, é uma confirmação de Paulo, um encorajamento de Paulo a Timóteo, dizendo: Timóteo, não seja frouxo, não fique em meias palavras, trata o idoso como mãe, ao homem como pai, as jovens como irmãs, querido, e no demais, fala a verdade. Tem um negócio na igreja hoje que é uma vergonha. É porque o sujeito tem um dízimo mais alto, ele tem que ser privilegiado. Privilegiado o quê? Lá no inferno não tem privilegiado para ninguém não, meu querido. Então, passa a faca aqui logo agora, que vai doer, mas ele vai para o céu, chega lá e vai te agradecer. Então, vamos deixar de meia verdade, né? Eu vou continuar no tópico de número 3, diz: um convite ao sofrimento por Cristo. E vai complementar o que nós estamos falando aqui agora. Diz assim: o fortalecimento da graça. Todo cristão precisa ser forte, principalmente no aspecto espiritual. Timóteo certamente enfrentava desafios além de suas forças. Diante dessa realidade, estando tão distante, Paulo diz que ele deveria fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, confiar inteiramente em Cristo e em seu poder. Diante das lutas, tribulações, tentações, o crente só vence se tiver a força que vem do alto. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido, o ato de fortalecer-se na graça é sempre lembrar que sua libertação do mundo custou um preço de morte e morte de cruz. Isso é interessante, presbítero Pedro. Então, o ato de fortalecer-se é sempre lembrar que a minha libertação, que a sua libertação custou um preço de morte e morte de cruz. Ninguém vence com seus próprios méritos pessoais no meio espiritual. Não existe vencimento, não existe eu sou vencedor no meio espiritual com seus méritos pessoais. Não existe.
mas existe um vencedor pelo sangue de Jesus, o Messias prometido. Ok, meu querido? Romanos 8, o versículo de número 37, olha o que Paulo diz. Ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não sou eu, não, é Ele, o Todo-Poderoso, Adonai, Yeshua HaMashiach, o enviado, o Messias querido, esperado por todos. Presbítero Pedro. Elias, essa exortação que Paulo dá para Timóteo novamente, ele sabia das limitações que eu, que você, que nós temos como homem. Mas ele disse: se nós confiar inteiramente em Cristo e em seu poder, nós somos mais que vencedores. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos a perseguição, nós enfrentamos a tentação. Então, como homem, você sempre vai cair. Mas se nós estivermos fortalecidos em espírito, e se nós tivermos um comando que é o Espírito Santo de Deus que manda nas nossas vidas, nada vai nos atingir. Nada vai nos atingir. Eu gosto dessa passagem, muito bem lembrado pelo Senhor. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3 e o item de número 2, soldado de Cristo com o presbítero Pedro. Fica à vontade, meu querido. A vida cristã é um misto de alegrias e tristezas, de lutas e vitórias. Jesus advertiu seus discípulos sobre as aflições da vida cristã. Para os que aceitam tomar a cruz, renunciando a si mesmo, a vida cristã é uma luta sem tréguas. Sua vida pode ser comparada à de um soldado que está na frente da batalha. É na luta, nos combates espirituais, pela fé que uma vez foi dada aos santos, que o servo de Deus se fortalece e acumula experiências que lhe capacitam a ser mais que vencedor. Olha, então entenda que nesse tópico específico, vocês vão anotar na revista do Sr. Paulo lecionar na sala, o ato de ter alegria e ter tristeza deve nos acompanhar neste mundo. Por quê, professor? Porque o próprio Cristo já havia nos alertado em João 16, versículo 33, diz: essas coisas tenho dito, que tenhas paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo nós veremos e vamos ver que o nosso descanso não é aqui, mas em um lugar perfeito, feito pelas próprias mãos de Yeshua e Adonai. Onde eu acho algo sobre isso? João 14, versículo de número 2 e 3, que diz, olha que interessante: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. É magnífica essa passagem, eu acho tremendo. Então, o cansaço vai, a fraqueza vai acompanhar, mas nós temos certeza de que nosso descanso não é aqui, ok, querido? Professor Pedro, quer falar alguma coisa, não? Não, pode tocar para frente. Eu vou continuar então no tópico de número 3, que diz o seguinte: o lavrador, o agricultor, precisa trabalhar com afinco, a fim de preparar a terra para receber a semente. Depois precisa regar, adubar a semente para que surjam os frutos. Muitos querem colher sem esforço onde não plantaram. Esses não merecem a recompensa do dono da lavoura espiritual, que a igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus. Olha que interessante isso aqui. É preciso labutar na lavoura de Deus, até que os frutos apareçam. Há uma recompensa para aqueles que labutam com afinco. Paulo diz para Timóteo que quem primeiro deve gozar dos frutos da plantação é o lavrador que trabalha. Entende isso aqui? Nesse tópico, coloca aí, anote isso aí. Deus me deu essa palavra magnífica. Assim como o agricultor sofre em seu trabalho com as estações do ano para que haja frutos, primavera, verão, outono, inverno, né? Eles sofrem todas elas. Assim como o agricultor sofre no seu trabalho com as estações do ano para que haja frutos, o mesmo deve ser digno de ser o primeiro a colher esses frutos. Paulo mostra a Timóteo que isso só iria acontecer
E isso acontece em todo ministério, que há um trabalho sério. Quer provar do fruto? Trabalho sério. O que tem de neguinho e branquinho, para não falar que eu sou racista, querendo provar do fruto dos outros, o cara rala, constrói a igreja, vai lá e divide. Querido, não é fruto seu, meu querido. Fruto seu é você pescar no alto mar, no rio. Não é ficar pescando em aquário, não. Então entenda, o lavrador sofreu, então tem que ser o primeiro a provar. Ele tem que ser o primeiro. Nós estamos provando do fruto da EBP em Foco agora. Eu fico maravilhado quando eu abro meu computador, que eu vejo os irmãos mandando scrap, me mandando felicitações, a toda a equipe EBP. Eu chego lá em casa, eu choro, meu querido, de emoção. O dia que eu estou mais para baixo, o dia que eu estou mais, como diz, o cocô do cavalo bandido que não entrou em cena, eu abro meu computador e vejo as mensagens. E eu falo, Adonai, muito obrigado. Só não beijo os irmãos que eu não consigo encontrar, mas quando eu encontrar eu vou dar abraço. Meu amado Pedro, fica à vontade. Ô Elias, o apóstolo Paulo aqui ele foi muito feliz em citar essas comparações, ou seja, essa analogia do soldado, do atleta que usa das suas forças e que muitas vezes são limitados, mas ele foi muito feliz em citar essa analogia do agricultor. Se nós formos perceber, por mais que a tecnologia tenha avançado, por mais que tenha máquinas que trabalham, mas se não tiver a lavoura, tudo vai parar. Então, é digno o lavrador da sua lavoura, como você já citou nessa noite. É digno o obreiro do seu salário. É digno uma igreja que tenha a essência de Cristo. Porque o que tem de pessoas, o que tem de igrejas pescando dentro de aquário, o que tem de pessoas, o que tem de igrejas roubando a vinha de outros, comendo do fruto que já está prontinho, já está mastigado, e engolindo o que já está pronto, não é brincadeira, Então o Senhor vai cobrar. Se você trabalhou, você vai colher. Se você plantou, você vai colher. Se você regou, você vai colher. Agora, se você está roubando, se você está tomando a vinha do seu vizinho, o Senhor vai pesar a mão sobre você. Lembremos-nos do caso de Nabote e Acabe. Isso é magnífico. Magnífico. Sem comentários. Sem comentários. A conclusão diz, mesmo sabendo que em breve ia morrer, Paulo não perdeu sua esperança e fé. Anote aí, professor João Sabino, meu querido e amado irmão. Mandou um escrito maravilhoso também. Até em seus últimos momentos procurou incentivar e orientar seu filho amado e companheiro de ministério, Timóteo. Seja você também um intercessor e incentivador daqueles que estão lutando na obra do mestre. Prossiga, não pare, meu querido. Nós colhemos aquilo que nós estamos plantando. Se você tem plantado bênção, você vai colher bênção. Se você tem plantado a palavra da verdade, você vai colher a palavra da verdade. Que Adonai te proteja, que Yeshua te cubra com a sua graça e que o Juan Harcourtas te dê uma aula maravilhosa e que a unção de todos eles estejam sobre você, hoje e sempre. As considerações finais do meu amigo, professor Pedro, fica à vontade, meu querido. Eu quero agradecer a cada um que tem nos acompanhado na EBP em Foco, pastor Elias, aos demais, nosso pastor presidente, pastor Valdivino. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ter um exemplo de Paulo, assim como ele escreveu em Filipenses: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então que você tenha esse exemplo de fé, assim como o apóstolo Paulo. Meus queridos, eu quero pedir a vocês que orem pelo nosso querido Jonathan. Ele faz parte aqui da IBP na área de produção, está com uma enfermidade grave, que Deus possa abençoá-lo. Grande abraço para você, meu amigo. Que Deus possa te abençoar e te curar rápido. Nós estamos sentindo sua falta. Que Deus continue te honrando nesse ministério seu. Nós sabemos que não é fácil. Nós estamos aqui, mas por trás tem muita gente que nos ajuda e colabora. Eu oro sempre para que Deus abençoe, abra portas de emprego, abra entendimento e, acima de tudo, que eles tenham proximidade de Yeshua. Paz seja com todos. Shalom Adonai.